E aí, eu sou o Orme e hoje eu queria falar sobre Futurama, um desenho de um moleque burro que foi pro futuro, de um robô cleptomaníaco, de uma ciclope que não tem nenhum adjetivo pra ela, é só a Lila, do Zoidberg, o caranguejo doidão e do Fessor maluco. E Futurama sempre foi um desenho que eu tive muita curiosidade de assistir, até porque eu acompanhei outras obras aí do Matt Groening, eu assisti Desencantado, né? Desencanto, eu não lembro o nome disso aí, velho. Sinceramente, eu não acho tão bom não, mas assisti Simpsons, né, que é o clássico, que é o highlight daí do Matt Groening. E, mano, Futurama sempre foi uma obra que parecia ser muito diferente, parecia que ele tinha muito mais liberdade. Então eu tava muito curioso de assistir. Só que Futurama é um daqueles desenhos que você fala, eu vou assistir, tô hypado pra assistir. Mas aí no final do dia você nunca assiste. Foram passando anos e anos que eu queria assistir Futurama. E do nada, se bateu à vontade, a memória voltou. Até porque, né, a memória foi embora. Porque ninguém fala sobre o Futurama, então ninguém me relembrou disso. Que parece que Futurama levou um Shadowban do universo. Ninguém fala disso, mano. Parece que é ultra underground. Tem muita gente que conhece Futurama, mas simplesmente não comenta, tá ligado? No dia a dia ninguém fala. Parece que é lei, não pode falar de Futurama. Aí quando voltou a memória esse ano aí pra eu reassistir. Tô brincando, reassistir não, nunca assisti. Não sei porque eu falei reassistir. Acho que eu quis pagar de que eu sei de tudo. David Jones dos desenhos. Eu jogo Resident Evil desde o 1. Eu joguei todos. Mas, tipo assim, Futurama, eu fui assistir pela primeira vez esse ano, quando eu lembrei aí, e falei, vou assistir mesmo. E fui assistir. E me surpreendeu muito, mano. Pra um viewer médio de Simpsons, pô, eu gostei demais de Futurama. E hoje eu vou falar sobre Futurama, se era tão bom quanto falam, até porque durante, né, o meu crescimento aí, eu ouvi muito sobre Futurama. E Futurama é uma situação muito estranha, que como eu disse, né, muita gente conhece, mas ninguém fala sobre. Mas eu fiquei com muita curiosidade, que Futurama também é bem difundida aí nessa cena dos memes. É pique Bob Esponja, tá ligado? Que mesmo que o cara more numa caverna, nunca assistiu, ele viu um meme ali no Facebook e gostou. Tipo aquela foto lá dele com as calças pra cima, com o rostinho assim. Tipo, aí você coloca uma legenda, POV. Eu, quando vou, sei lá, quando eu vou fazer qualquer merda, qualquer coisa, eu tô assim. Eu tô exatamente igual a esta imagem. E Futurama tem uns memes muito famosos, igual aquele do Bender lá, que agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo se encaixa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tem aquele do Fry segurando dinheiro também, e outros aí que não são tão usados, eu só lembro desses dois aí. E Futurama, desde aí, veio aí encantando meus olhos, tá me entendendo? Até porque, pô, é diferente de você ver um cara gordo amarelo de um robôzão e de um jovenzão com um topetão ruivo. E falando agora diretamente sobre a minha experiência assistindo aí Futurama pela primeira vez, realmente, cara, Futurama, ele abre muito o leque das possibilidades que o Matt Groening teve pra fazer uma história, né? Porque Simpsons, que é o highlight dele, não, é a obra mais famosa dele, eu tenho quase certeza. Impossível que Futurama é mais famoso que Simpsons. Nem Desencanto. Pô, Desencanto caiu no underground do underground, é o submundo. Ninguém sabe, acho que é só eu que conheço essa merda aí, também porque é ruim. Não sei nem se é bom, se é ruim, eu não lembro de nada de Desencanto, velho. Só lembro do nome. Futurama, como eu disse aí, ele tem um universo muito vasto aí, até porque é o futuro, né? O Fry, né, pra quem não sabe, ele entregava pizza, tinha uma vida miserável, a namorada dele traiu ele, e aí ele, tristão, foi curtir aí, comendo uma pizza num laboratório de criogênico. Aí ele, burrão do jeito que ele é, né, com uma noz no lugar do cérebro, ele foi lá e caiu dentro da máquina, ele foi pro futuro. Ei, Fry, entrega de pizza! Anda logo! Amor, onde você vai? Não iria dar certo, Fry. Eu deixei suas coisas na calçada. Eu odeio a minha vida, odeio a minha vida, odeio! Criogênico aplicado, sem falta de energia desde 1997. Oi, pessoal! Entrega de pizza para Icy Winner. Ah, caramba! Eu não tô acreditando que a essa altura da minha vida eu tenha caído em um trote. Um brinde a outro ano, idiota! Mil anos. Acabou que aí foi melhor pra ele, né? Mas de qualquer forma, ele caiu no futuro. E nesse futuro aí tudo foi ultra globalizado, só que não globalizado pelo planeta. Entre o planeta, dentro do planeta, tá ligado? Foi tipo galáxias e galáxias. Então tem outros universos aí. Não o universo, mas outros planetas, né? Aí eu tô exagerando. E esse leque de possibilidades que se abriu pra ele justamente porque Simpsons é só uma cidade com pessoas amarelas, que podem parecer diferentes porque são amarelas, mas são só pessoas normais, a família tradicional americana, burra e estranha, sei lá. Futurama é exatamente o contrário, ele abriu muita possibilidade, igual eu disse, e isso também trouxe muitas coisas boas. O elenco principal ali dos personagens, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Na moral, quem não gosta do Bender é louco, por mais que o Bender seja o top 10 piores personagens da ficção aí
de índole, né? Mas de qualquer forma, são personagens muito bons e muito diferentes. Igual eu disse no começo do vídeo, tem o caranguejo doidão, o velhão maluco, a ciclope doida, a chinesinha dos números lá, o negão da contabilidade. E um dos pontos positivos pra mim também é esse elenco aí, mano, é muito diversificado. E não que o dos Simpsons seja, porque o Simpsons é a família, tá ligado? Porque não tem muito sentido falar diversificado como se fossem atores da vida real. Mas é que justamente essa diferença aí das pessoas no Futurama, mano, é um negócio que o Matt Groening você vai saber aproveitar demais, tá ligado? Por exemplo, teve um episódio lá que é os caras indo pro planeta do Zoidberg porque ele tem que acasalar, né? Ou ele se mata, um negócio assim, é da cultura do Zoidberg. E, mano, isso abre muita possibilidade. Aquele episódio é muito bom, porque o Fry, ele acaba se envolvendo com a fêmea que tá querendo... Não que tá querendo, mas que o Zoidberg tá querendo acasalar com ela. Eu não estou interessada. Já ouvi esse papo antes. Então aí tem uma batalha até a morte, que o Zoidberg corta o braço do Fry, só que com a tecnologia o Fry não morre ou nada assim, ele só fica sem o braço assim por alguns minutos no episódio. E é muito engraçado, mano, justamente essa cultura de outros planetas e essas coisas que rondam isso tudo, tá ligado? Outro ponto que eu achei muito foda de Futurama e que eu gostei muito mais que até Simpsons, é que, mano, o Futurama, ele parece ter um humor ali mais pegado, tá ligado? Parece ser mais pegado pro humor. Porque, mano, o Futurama tem uns momentos muito, muito engraçados, mano. Uns momentos que é, tipo assim, estranhamente muito engraçado. Tem aqueles momentos lá que o Bender quer matar o bichinho da Lila lá, que é aquele bichão cabuloso que come tudo. Durante as viagens deles, né, com a Planet Express, aí eu falei igual cê é louco, falei igual um jeca. Planet Express. No Planet Express, né, que é a empresa lá que eles trabalham e fazem encomendas e tal, também tem umas viagens muito engraçadas, mano. Tem um episódio que eles viajam pra uma ilha, né, que é só de mulheres pré-históricas, não pré-históricas, mas tipo, Homem das Cavernas, só que mulher, então Mulher das Cavernas. E, mano, esse episódio inteiro é construído na parte, assim, na historinha, né, que, tipo, todo episódio tem uma trama por trás. E esse episódio é o trama que a Lila e não lembro o nome dela, mas é outra mulher que tem lá no Planet Express. Elas estão com raiva dos homens, justamente por causa do capitão lá. Que, mano, esse personagem é muito engraçado, velho. Na moral, eu não lembro o nome dele, mas é o capitão da nave, tá ligado? Vai estar a imagem dele na tela. Mano, esse cara é muito engraçado, porque, tipo assim, ele é o símbolo do que é você ser um babaca mesmo. É Sigma, tá ligado? É o conceito do Red Pill máximo, tá ligado? E justamente por causa disso, eles irritam elas, né, junto com o Bender e com o Fry, e eles caem nesse planeta. E nesse planeta, tudo é comandado por mulher, mas as mulheres pré-históricas, elas ouvem um robô, que é um robozão, tá ligado? E justamente a punição de morte nesse planeta é o eita bicho, né, mano? É o Snu. Quem sabe, sabe. Aqui está, times de basquete ou de mulheres só. Ah, meu Deus, isso está me matando. Uau, está me matando. É o nosso clube de comédia. O humor aqui é de um jeito diferente. Ele não reforça estereótipos. Tradução chato. Aqui mora a vingativa e bem conhecida líder. Ela decide o destino dos homens. É gostosa? Isso não é importante. Então quer dizer não. É, basicamente você acasala até a morte. E todo mundo fica tipo assim, o capitão, o Fry e o Bender fica tipo assim, nossa, quero muito a sentença de morte. Só que os caras se arrependem no meio porque eles vão morrer. Porque vai indo em sequência, assim. E também tem o Keith, né, que é o alienzinho. E, mano, é muito engraçado que ele fica se escondendo no topo da sala, assim, tá ligado? No começo os caras tá gostando e do nada começa a gritar de dor. A grande líder sentencia a morte. Por Snu. Qual é? É gay? E como o Futurama, eu acho que já deu pra perceber que ele brilha muito nos personagens e nas histórias, né? Justamente por ser um bagulho bem mais aberto que Simpsons, por exemplo. Tem também o highlight aí dos personagens mesmo. O Fry, por exemplo. Acho que a maioria das pessoas concorda que, apesar do Bender ser um grande highlight aí de Futurama, né? O Bender, pô, é muito foda o Bender. Mas, mano, o Fry acho que é o mais gostável. E, tipo assim, o Fry tem todo esse momento, tá ligado? De que ele saiu do passado, ele tá no futuro agora. Tem aquele episódio lá que ele quer a última lata de anchovas, depois dele ficar rico, ele batalha com a mamãe, né, que é a dona de quase tudo lá desse planetinha aí do Futurama, né, que ela controla os robôs e tudo. É um negócio assim, ela é tipo uma prefeita, tipo uma presidente, tipo um negócio assim. Então, ele quer, né, esse pacote de anchovas justamente pra ele lembrar do passado dele. E ele fica tipo uma depressão, tá ligado? Ele aluga um AP desses vintage aí que quer imitar o passado e ele imagina que aquele é o passado dele e vive assim, tá ligado? Fica numa depressão. E, mano, tem muito disso na série, tá ligado? Quem quiser aí fazer um vídeo aí mais reflexivo sobre o Futurama, dá pra colocar a depressão de Fry em Futurama
Futurama, tá ligado? E você aborda todos os episódios que tem dele lembrando do passado dele, que é muito interessante isso, tem até episódios bem tristes, tá ligado? E Futurama também, ele vai pra um lado, às vezes, bem reflexivo. Tem um episódio na primeira temporada que chama O Inferno dos Robôs, que o Bender, ele se perde nos dois lados, tá ligado? No lado genérico do bem e no lado genérico do mal, tá ligado? Que é basicamente, o Bender, ele tava num vício de eletricidade, que é tipo uma droga dos robôs, e ele se afunda na religião. Ele tenta se salvar na religião, mas ele se afunda até ali, que tá indicando, né? Um episódio que claramente, além de ter muito humor com o Inferno dos Robôs, que tem toda um musical, uma cantoria lá do Diabo dos Robôs, o Inferno dos Robôs é no próprio mundo, tá ligado? Não é nada místico, não. Os caras seguem até um parque de diversão e é lá, o Inferno dos Robôs, assim. A céu à vista. A céu à vista, assim os caras falam? Eu não sei. A céu aberto, né? Não é isso, não. E, mano, é um episódio que fala muito sobre o 880, mano. Tudo tem, entre o preto e o branco, tem camadas de cinza aí. Não é tudo 880. E o episódio justamente falando sobre isso. E é bem interessante como eles conseguem colocar esse tema aí, do vício até, e da como a religião não é boa em todos os casos, né? Depende muito da pessoa, de como você faz, né? Porque tem até gente que leva vantagem aí da religião, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Além disso, por Futurama ele ser mais antigo, ele carrega meio que aquela vibe das primeiras temporadas de Simpsons, tá ligado? Porque, mano, você pode falar qualquer coisa. Simpsons, ele pode ter ficado saturado ao longo do tempo. Eu não vou dizer ruim. Não, pode se dizer ruim, mas tipo assim, é uma minoria que é ruim, né? Não é a maioria. Eu digo que ficou saturado, que tudo que eles colocam por muito tempo fica saturado na mídia. Isso é óbvio, acaba as ideias, acaba o carinho pelo show. E, mano, Simpsons, a vibe das primeiras temporadas é um bagulho de outro mundo, mano. O primeiro episódio de Simpsons, que é aquele especial de Natal, é loucura, irmão. Aquele episódio é emocionante, que eles pegam um ajudante de Papai Noel literalmente numa corrida de cachorro ilegal. Tá ligado? É outra vibe. E Futurama é justamente essa mesma vibe, quase por toda a extensão do desenho, que o desenho ele voltou recentemente. Eu não vou ver esse recente, eu tenho receio de coisas recentes e faz muito tempo. Eu vou negar a modernidade até o final dos tempos. Eu só vou retroceder, só vou ir virando no meio das cavernas, não vou evoluindo, não. E assim, Futurama ele traz essa vibe, e é muito essa vibe mesmo. O gráfico de Futurama, assim, mais antigo, ele traz uma estética, tá ligado? Um bagulho que é um charme, mano. Eu não vejo nem como um retrocesso, não. É realmente um charme. E, mano, eu consigo ver em Futurama aquela vibe de sessão da tarde, mano. E não é aquele sessão da tarde que muita gente fala sessão da tarde hoje em dia, classifica filme, série, sei lá, desenho como sessão da tarde como um negócio ruim. Mas, mano, eu classifico sessão da tarde como aquele filme bom de ver, assim. Chegou da escola, o cara que estuda de manhã, por exemplo, eu estudo de manhã. Mano, você chega aí cansadão, pá, você vai assistir um filmezinho da hora, sessão da tarde ali, que não precisa ser um filme cult que vai dar um nó na sua cabeça, não precisa ser Memento, não precisa ser Donnie Darko, precisa ser Clube da Luta, precisa ser o quê? Entretenimento puro, da pior ou da melhor qualidade. E eu vejo isso em Futurama. É igual mais ou menos a vibe de Super Choque, tá ligado? Eu via muito Super Choque como desenho pra almoçar. Inclusive eu assisti Super Choque inteiro almoçando, tá ligado? Apenas um show que também sinta essa vibe enquanto tá mais aleatório os episódios, enquanto estão mais episódicos. Porque eu gosto muito dessa métrica desses desenhos antigos de episódio de 20 minutos, mano. Eu acho episódio de 10 minutos muito pouco pra almoçar. A não ser que eu esteja com muita fome. Aí eu, porra, como rápido demais. Mas assim, o episódio de 20 minutos é perfeitinho ali pra almoçar, mano. Olha onde chegou o vídeo, a quantidade de minutos perfeito pra almoçar. Mas 20, pode falar qualquer coisa. Os episódios todo mundo odeia o Chris aí, que a referência é a ref. Todo mundo odeia o Chris, é o GOAT. Tem 20 minutos, né? E realmente, basicamente a conclusão desse vídeo foi só uma resenha. Eu, na moral, eu sinto que esses vídeos que eu tô fazendo no atual, na moral, é tipo uma conversa, mano. Não tem que ter sentido, não tem que ter nenhum tema específico focado, centrado em alguma coisa. É literalmente uma resenha sobre Futurama, é igual conversar com um amigo. Mas de qualquer forma, esse vídeo também é representação da vibe de Futurama, mano. Futurama não precisa ser profundo, não precisa ter temas filosóficos, sei lá, reflexivos. Às vezes tem, mas é só uma comédiazinha legal, Pique Simpsons das primeiras temporadas, mano. Em resumo, assista Futurama, mano. Futurama é um desenho que realmente ele trouxe uma vibe muito diferente do que eu tava acostumado de assistir. Ele tem um clima assim muito leve, apesar dos episódios serem 20 minutos e terem ali uma história normalmente um pouquinho mais aprofundada do que se fossem episódios de 10. Então a história costuma ir um pouquinho mais longe do que você imagina que vai ir, justamente pra render. E tem muitos momentos muito engraçados, tá ligado? Igual eu dei os exemplos aqui. A maioria dos momentos assim que eu rachei de rir foi com o Bender, falar bem sinceridade. Só que tem momentos ali que, pô, todos os personagens são hilários, mano. O Zap Brannigan, né, que é o capitão, eu lembrei o nome dele aqui. Pô, o cara é rachante de rir. E é isso, mano. Eu me sinto feliz aqui de fazer um vídeo que não tem que ter uma coisa profunda, não. É só uma resenha sobre o Futurama e é isso. Esse é o sentimento que o Futurama te passa. É exatamente o sentimento desse vídeo. É só ser funny, engraçadinho, risadinhas, a tomar laca e acabou. Acabou. Simplesmente é só isso. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi mais bobão mesmo, mas é essa vibe, mano.